Bem, hoje com o inspetor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, o Gustavo Veloso. Olá, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Tavinho. Bom dia, pessoal que está assistindo o programa. Muito bem. Oi. Bom dia, estou te ouvindo. Vamos lá então falar um pouquinho dos cuidados necessários durante o período de nascimento de cordeiros para se obter aí um animal saudável. O professor Matheus Paranhos, no nosso quadro, no nosso segmento aqui de quinta-feira, que é bem-estar animal, nós falamos outro dia sobre bem-estar animal para ovinos, né? E aqui nós vamos entrar em detalhes com você sobre cuidados necessários aí no nascimento do ovino. O que tem de diferente para a gente saber? Só para começar, Gustavo. Nós estamos aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, aqui hoje com uma temperatura um pouco mais elevada, mas tivemos uma semana passada com temperaturas muito baixas e o cordeiro ele é muito sensível também à umidade, em função e frio, umidade, aí podendo acarretar pneumonia e morte de cordeiro. Então, nós temos uma preocupação muito grande em ter um manejo prévio ao período de partos das ovelhas. Isso começa na encarneirada, onde a gente planeja a época de nascimento e dando uma condição nutricional melhor para essa ovelha, realizando a esquila pré-parto. Nós usamos muito a esquila Tali-Hai, esse método australiano que hoje está muito utilizado nos rebanhos gaúchos, e isso tudo beneficia a ovelha. E junto ao bem-estar animal, porque essa ovelha é tosada sem ter que atar, ela é tosada solta, então, e dá um benefício muito grande depois para o cordeiro em mais quilos de cordeiro ao nascer. E esse cordeiro nascendo mais pesado, ele tem uma chance maior de sobrevivência nesse clima nosso, que é um clima bastante frio nessa época dos meses de junho, julho e agosto. Quantos animais uma ovelha põe para nascerem? Eu nunca tive a curiosidade de ver isso. Quantos animais? Tavinho, ela pode 1, 2, 3 cordeiros. Tá. O manejo influencia bastante também a época do encarneiramento, a condição nutricional e algumas ferramentas que se usa também para aumentar essa taxa de nascimento, de aumentar o número de cordeiros nascidos. Uhum. E a genética também. Hoje já tem produtores já selecionando ovelhas para parto gemelar, enfim. Uhum. Então, isso vai a 40%, 50%, 60% do rebanho. Em 100 ovelhas, 40%, 50 ovelhas já estão dando partos duplos. Gemelar. Isso aí reflete gemelar, isso aí. Isso reflete no resultado econômico depois da atividade, que nascendo 2 cordeiros, esses cordeiros sendo bem cuidados sanitariamente, nutricionalmente, isso dá um retorno bem maior para a atividade. Você está dobrando aí o rebanho no único parto, né, praticamente. Se você tiver isso, uma incidência grande em todo o rebanho, você consegue multiplicar bem aí o número de animais na sua criação, na sua propriedade. Você falou de um método australiano aí. Esse método australiano, que método? O que é? Como é que ele é? Ele é para o parto ou ele é pré-parto? Isso, nós realizamos a tosquia aqui no sul e grande parte do Brasil se realiza a tosquia das ovelhas. E a tosquia é feita com máquina e com tesoura manual. Hoje já pouco utilizada a tesoura, mas é utilizada a máquina de tosquias. E tem um método que respeita todos os requisitos do bem-estar animal, que é a esquila Tali-Hai, que essa ovelha começa pela limpeza higiênica dela, que se limpa a parte da urina, onde pode manchar a lã, enfim, toda essa parte, a cabeça, áreas onde a lã não é tão valorizada. E aí ela vai para a cancha de esquila, desmanhada, sem ser atada, solta, e ela é tosada solta, sem ter prejuízo nenhum para a ovelha. Então, e com isso também, já junto com essa esquila, é feito o acondicionamento da lã, essa lã é classificada no galpão de esquila, e com isso a gente consegue chegar com o produto final com maior qualidade. Essa esquila também é utilizada com pentes mais altos. Existem pentes mais altos que nos deixam resíduo de lã
tipo 1 centímetro de lã. E esse 1 centímetro nos serve também para proteger essa ovelha no período de frio. Então, essa ovelha, como é tosada muitas vezes no inverno, em função de utilizar essa ferramenta no pré-parto, para a ovelha ficar em melhores condições, porque a ovelha, quando é tosada, ela se tira em torno de 3 a 4, 5 quilos de lã. E isso aí é um peso que ela vem carregando. Então, tu retira essa lã, é menos peso que ela carrega e acaba que ela vai também ingerir mais alimento. E no momento que ela ingerir mais alimento em função da temperatura, ela vai transformar esse alimento em peso de carcaça e em peso de cordeiro. E esse cordeiro mais pesado, ele tem uma chance de sobrevivência bem maior. O cordeiro com 3, 4 quilos, ele chance de sobrevivência bem maior com aquele cordeiro que nasce com 1,5 kg. Então, é uma grande ferramenta que se utiliza com custo baixo para poder elevar o peso de nascimento dos cordeiros. Isso aí se usa muito aqui no Sul e cada vez vem crescendo mais em função de ser uma ferramenta de custo baixo e que tem um reflexo muito grande na produtividade. Vocês então, aí no Sul tem o rebanho lanado, né? Porque a gente tem também alguns ovinos que não são... não produzem lã, né? O santainês, por exemplo, né? No Nordeste brasileiro, ou aqui no Sudeste até, ele não produz lã. Uma curiosidade minha também, como é que é o parto da ovelha? Ela faz a campo, ao ar livre, ou ela procura algum lugar mais reservado, mais quentinho, mais protegido para fazer o parto? Nós aqui, em função das nossas temperaturas do nosso clima, que é um pouco diferente do resto do Brasil, a gente já também está procurando trazer esses animais no momento do parto para próximo da casa, para locais abrigados. A gente chama de parideiras, com temperaturas mais altas, onde a gente pode ter um cuidado melhor com aquele recém-nascido. Após 3, 4 dias de nascido, o cordeiro vai para o campo, em pastagens de inverno, com azevém, trevos, e aí já pode sobreviver tranquilamente solto junto com a mãe. Mas naqueles 3, 4 dias do nascimento, a gente tem aquele cuidado especial de tratar o umbigo e também o cuidado com predadores, que temos muito aqui no Sul também, então que hoje reflete bastante na taxa de natalidade de desmame de cordeiro, são os predadores. Então, o produtor tendo um cuidado especial com essa ovelha e que tem um controle maior sobre ela, isso aí auxilia bastante no índice de cordeiros desmamados lá na frente. Qual é o tempo de gestação de uma ovelha? E esse cordeiro aí, com quanto tempo ele já começa a ter uma proteção de lã? Olha, o tempo de gestação é ao redor de 5 meses. E o cordeiro, ele nasce, o nosso aqui, que grande parte do nosso rebanho é lanado, ele, em função independente das raças, tem raças que nascem um cordeiro com um pouquinho mais de lã e tem raças que nascem com um pouco menos de lã. Então, a gente se preocupa muito nesse sentido. E temos dias aí que estamos aí com temperaturas de 2 graus, 3 graus à noite. Então, às vezes é um desafio muito grande para esse cordeiro sobreviver. Então, esse manejo todo é feito para esse cordeiro nascer o mais saudável possível para poder passar por essas adversidades. É claro que já à medida que em outros estados como Paraná, Santa Catarina e São Paulo as temperaturas são baixas, talvez não tão baixas como as nossas aqui, mas também no inverno eles possuem dias com temperaturas baixas. O que mais nos prejudica também são os temporais, que a gente chama, que é quando chove muito, então com temperaturas baixas acaba dando um problema de pneumonia. Então esse é um cuidado também que o produtor deve ter quando ele realiza a tosquia nessa época do ano, é o cuidado com a pneumonia nas ovelhas. Então tem que ter uma precaução muito grande em verificar a meteorologia, como é que está para os próximos 5, 10, 15 dias, e ter um cuidado especial com essa ovelha recém-esquilada. Isso é muito importante, não deixar essa ovelha passar fome, deixar ela estar bem, e locais de proteção para essa ovelha também não correr esse risco de pneumonia e vir acarretar a morte. Né? O ovelho é muito sensível à pneumonia. Além de sensível à pneumonia, o cordeiro também é muito sensível
acho que como os caprinos também, a ter problema de vermes, né? E a problema de casco com umidade, né? Quais são os cuidados já com o cordeirinho desde o início para que, cuidados de vacina ou de vermifugação, essas coisas, como é que deve ser o procedimento aí nos primeiros dias ou semanas? Isso, o cordeiro geralmente ele recebe uma imunidade da mãe, mas nós aqui utilizamos muito na precaução já no pré-parto, quando é realizado a limpeza da ovelha ou a própria esquila, a gente entra com umas vacinas de clostridiose e essa vacina depois no cordeiro é repetida com 30, 40 dias pós-nascimento, se entra com vacina de clostridiose e aí logo após, aí os 50, 60 dias já entra com algum vermífugo. Esse vermífugo, eu acho que cada propriedade é um paciente, eu acho que aí nós temos que verificar bem quais são os princípios ativos que funcionam bem para aquela propriedade. Então, ter o cuidado de desvermifugar a mãe no pré-parto e depois do 40, 50 dias voltar a desvermifugar. É claro que o clima isso influencia bastante, a concentração de animais na propriedade também influencia bastante. Então, existem alguns manejos de troca de potreiro, potreiros que estão com descanso de algum período aí, que também tem uma infestação um pouco mais baixa. Então, o produtor tem que ter um cuidado já prevendo o pós-parto, já acondicionando, colocando essas ovelhas em locais que já estão com vazio sanitário, que enfim, que já estão com uma disponibilidade forrageira boa, porque a ovelha bem nutrida é uma ovelha que pega menos vermes, que já tem condições de pegar menos parasitas. Então, a ovelha magra, com alta concentração de animais por área, aí é uma preocupação maior que o produtor tem que ter em relação a vermes. Ô, Gustavo, mais uma questão aqui. Existe uma estação de nascimento para cordeiros? Porque, por exemplo, as búfalas entram em cio todas ao mesmo tempo, né? O cordeiro, como é que é? E mesmo em outras regiões do Brasil, aí no sul e em outras regiões? Isso, a ovelha ela é muito influenciada pelo fotoperíodo. Nós aqui, hoje, quanto menos luz, maior a fertilidade da ovelha, quanto mais luz, menor a fertilidade da ovelha. É claro que tem raças que o fotoperíodo não incide tanto nessa parte reprodutiva. Temos o Ile de France, que ela pode ovular o ano todo. Outras raças, o fotoperíodo já é mais evidente. E o produtor hoje já tem algumas medidas de manejo, hoje tem sincronização de cio, ele está buscando alternativas de trazer aquele encarneiramento para uma época de maior produção de forragem na propriedade. Então, ele utiliza algumas ferramentas para poder antecipar esses partos. Então, existem algumas raças que se deixar o natural, ela muitas vezes não vai entrar em cio naquele período, ou entram muito poucas ovelhas. Mas ele consegue, via sincronização, consegue antecipar essa prenhez desses animais, elas vão vir a parir em períodos onde a produção de pastagem é exuberante, é melhor, exatamente. O que você chama de encarneiramento é a estação de monta, é a cruza? Exatamente, a estação de monta. Então, já existem alguns produtores já que planejam isso, o encarneiramento, a estação de monta, para um período onde eles vão possuir a maior disponibilidade forrageira. Então, aí eles conseguem ter os cordeiros nascidos na época que temos maior produção de pasto. E com isso a gente otimiza todo o nosso ganho por área, enfim, e consegue comercializar esse cordeiro gordo aí com 40, 38, 40 quilos em 120, 150 dias e realizar. A grande vantagem da ovinocultura é o ciclo. Nós trabalhamos com uma atividade de ciclo curto. Então, em questão de um ano, tu consegue emprenhar a ovelha, fazer que ela realize o parto e comercializar o produto dela, que é o cordeiro. Como é que é a distribuição? Você falou do Ile de France aí. Como é que é a distribuição do rebanho ovino no sul do Brasil? No Rio Grande do Sul, nós temos uma linha de fronteira aqui que pega a Campanha, fronteira oeste, região sul, onde estão localizados os maiores rebanhos, que é a fronteira com o Uruguai.
e grande parte dessas áreas são áreas de campos rasos, de solos rasos e afloramento de pedra, onde a ovelha se adapta muito bem. Uhum. E então aí hoje está grande parte do rebanho gaúcho. Claro que existe ovelha por todo o estado, mas o volume maior está aqui na campanha fronteira oeste e região sul. Com prioridade para qual raça? A raça Corredale hoje representa Corredale. 50% do rebanho gaúcho e depois os outros 50% são constituídos de diversas raças, tanto de carne como de lã. Deixa eu te fazer uma pergunta também, já que eu tô tendo uma aulinha aqui de ovinocultura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que anda a questão, nos bovinos vem muito acelerada, em equinos também é mais difícil, a questão de inseminação e protocolos aí para você produzir mais, aumentar o rebanho em função de como se faz com o gado, né? Inclusive no aperfeiçoamento aí de elementos, né? Com qualidade de raça, em genética e etc. e tal. Você falou bastante em ganho de peso, né? Então, como é que está essa questão em relação aos cordeiros? Eu pergunto porque teve um caso muito famoso aí que foi a clonagem da ovelha Dolly, né? Isso aí andou o mundo, circulou o mundo, essa questão da clonagem da ovelha Dolly. Como é que está essa questão de genética para os cordeiros lanados, que são os seus aí? Tavinho, tanto como a gente vinha comentando, hoje entrou muito, hoje essa nossa região está entrando muito agricultura, muita integração lavoura-pecuária. E a ovelha está se adaptando muito bem a isso, a essa integração com pastagem de inverno, soja e ovinocultura. E bovinocultura também. E a entrada da agricultura vai alterando algumas mudanças de manejo também das atividades que contemplam a integração. E com a ovinocultura não é diferente. Então, na nossa região, hoje já existem produtores que estão utilizando a IATF também, como é utilizado em bovino, estão utilizando em ovino. Isso, qual é a finalidade? Antecipar os partos para um período onde a gente possui maior disponibilidade forrageira em quantidade e qualidade, que é o período outono e inverno. Com isso, eu consigo fazer que meus cordeiros nasçam nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, eu tenho uma disponibilidade muito grande de forragem de muita qualidade, que é de azevinha e aveia, em áreas que foi plantada a soja. Quando eu retiro os animais para o frigorífico, os cordeiros, e as ovelhas vão para uma área mais restrita, que é uma área de campo nativo, esses cordeiros já vão para o frigorífico, eu realizo o meu negócio e a área volta com lavoura, tanto de arroz, de soja, de arroz ou de milho, enfim. Então, a ovinocultura está entrando muito bem nessas áreas e, em função também do pastejo, o ovino come diversas espécies de insos da soja, por exemplo, a buva. A área que tem ovelha não tem buva. Então, é uma forma natural que tu consegue combater também algumas invasoras tanto da soja como do milho, enfim. O ovino acaba funcionando como num processo de limpeza, né? Contra essas... Exatamente. Claro que tu precisa de um volume importante de ovinos, mas hoje existem produtores também dedicados à terminação de cordeiro e eles utilizam essas áreas de azevinha e aveia para engordar cordeiros. E depois essas áreas retornam à agricultura. Então, é uma integração lavoura-pecuária bem feita. E é um pasto rico, né? O azevinha, e a gente consegue utilizar um pasto maravilhoso que temos aqui na nossa região, que é o azevinha. Isso. E com alta qualidade e uma produtividade com custo baixo. E também convertendo bastante em carne, que a ovinocultura a gente consegue ter uma conversão muito boa. Então... Gustavo, nosso tempo aqui está terminando. Eu só queria, quando eu conversava aqui outro dia com o professor Matheus Paranhos, nós tocamos a questão do assunto. Parece que faltam profissionais para a tosquia. Está rareando o número de tosqueadores, é isso? Isso, Tavinho. Hoje a Arco, o Senar estão preparando instrutores para tosadores com talihai. Então, nós chegamos a um ponto de possuir muito poucos tosadores, hoje está aumentando bastante, então eu acho que a tendência é aumentar. E já nessa nova forma de tosar.
Então, essa turma nova já com técnicas melhores de retirar a lã e bem-estar animal, e sempre nesse viés aí de melhor condição para o animal. Hein? Ok, Gustavo. Esse tempo está judiando a gente, não só de você, de mim aqui também. Obrigado pela participação aí. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto que nós tratamos aqui, qual é o endereço de você de internet? Tavinho, eu que agradeço aqui a participação, e como Arco também, sou técnico da Arco, é entrar no Instagram, meu, Gustavo Veloso, que aí alguma dúvida, é só me perguntar ali que a gente, podendo, já tira essa dúvida. Ok. Ou com a Arco aqui também, que é uma entidade nacional que está à disposição aí para atender os produtores. Ok, Gustavo, muito obrigado aí pela participação e até breve. E eu que agradeço, um grande abraço, um bom dia. Para você também.